Olá, Maravicheries! Aqui quem fala é Thalita Sacramento, taróloga, e estou aqui para trazer orientação e direcionamento através do tarô e baralho cigano. Hoje com o tema: como fica a nossa história, né? O que é que você pode esperar daqui pra frente em relação a essa pessoa com quem você se relaciona atualmente. Escolham a opção de vocês. A opção de número 1, essa conchinha, e a opção de número 2, a pirita. Não tá focando, mas enfim. Enquanto vocês escolhem, é sempre importante lembrar que estamos tratando de uma leitura coletiva, então pode não ressoar com todos. Traga discernimento e consciência a partir do momento em que você começa a escutar a leitura para entender se essa situação ressoa com você ou não. E caso precise de uma leitura particular, na descrição deste vídeo tem o link do WhatsApp e também o Instagram, @Aimperatrizoráculos, tá bom? Eu vou começar com a opção de número 1, então deixa eu guardar a pirita aqui. E assim, gente, como eu sempre trago leituras que buscam trabalhar o nosso poder pessoal, a gente vai entender aqui sim a previsão de futuro, como é que fica a situação de vocês, mas a gente vai entender também como você pode se posicionar diante dessa relação, diante dessa situação, tá bom? Primeiro vamos tirar aqui de que situação nós estamos falando, de que relação nós estamos falando, né? Vamos lá, espiritualidade, como está, né, então, essa relação atualmente, né? De que tipo de relação estamos falando? Olha só, a gente pode estar falando aqui sobre pessoas, né? Vocês podem estar numa relação que está trazendo para vocês uma repetição de padrão, uma repetição de ciclo em relação a se doar demais. E vocês podem, inclusive, estar começando a perceber isso. Poxa, eu sempre tenho que ceder, eu sempre tenho que lidar com certas questões, o outro não está sendo 100% recíproco quanto a isso. Então, vejo aqui pessoas que podem estar repetindo esse padrão. E essa repetição de ciclo pode vir não somente de você mesma, né, em relação à sua vida, mas questões familiares, certo? Então, a situação é essa aqui. Atualmente vocês percebendo essa situação acontecendo, vamos tirar mais algumas cartas até pra ver, né, se vocês perceberam e já estão se movimentando, ou se é algo que ficou só no... Olha só. Eu vejo também que aqui a gente pode estar falando de pessoas que ainda alimentam relações passadas. A outra carta que saiu aqui também pode estar falando sobre isso. Então a gente vamos aqui abordar duas situações, né? Um grupo de pessoas que está se relacionando com alguém que repete um padrão, que repete um ciclo que já foi vivenciado por vocês em um outro momento. E podemos estar falando também de pessoas que não estão se relacionando com ninguém agora, mas que pensam muito no passado, que se sentem confortáveis em estar nesse lugar de passado, de relembrar, de repente até ceder para o passado. Ou seja, algumas pessoas aqui que podem estar se relacionando com pessoas que são do passado e acaba cedendo um pouco, né? Então, analise qual é a sua situação. Se a sua situação é uma das que falei aqui, permaneça nessa leitura, porque nós vamos agora avaliar como é que fica a história de vocês. Mas eu achei aqui bem profundo, sabe, esse aspecto, porque se a gente está tratando aqui sobre situações que se repetem ou sobre situações de passado, é preciso fazer uma análise, é preciso observar, analisar se você realmente, né, está em equilíbrio com aquilo que você merece viver, com aquilo que você quer viver, né? Repetição de ciclo, de padrão, em alguns momentos é simplesmente a vida, o universo querendo nos mostrar algo que a gente ainda não aprendeu. Mas vamos ver aqui como é que fica a situação de vocês. Seja você pensando em alguém do passado, seja você estando com alguém, né, que está repetindo ali esse ciclo, como fica a situação de vocês daqui pra frente. Gente, tá ventando muito aqui, então se as cartas começarem a voar aí, relevem, viu? Olha aqui,
carta dos peixes. Tá vendo como a câmera tá? Tá ventando. Como fica a situação de vocês daqui pra frente? A cegonha. E o homem. Fundo do deck. A serpente. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Essa pessoa pode vir aí com novidades, mostrando uma certa profundidade emocional, certo? Mas presta atenção, porque tem algumas coisas que, como eu falei, vocês precisam analisar e avaliar, porque me parece que tem aqui algo muito voltado para alguns enganos, né? Você precisa ter um pouco mais de certeza em relação a essa pessoa. E você só vai conseguir ter isso quando você olhar essa situação com clareza. Quando você prestar atenção no que está sendo comunicado para você. Você está sentindo reciprocidade? Você sente que de repente essa profundidade que essa pessoa vem demonstrar a você é algo sincero? Ou será que é algo a fim de te manipular, né? Será que é algo a fim de reverter alguma situação que pode ter acontecido? Deixa eu tirar com outro baralho cigano aqui. Mais sobre o que tem de acontecer aí na história de vocês. Então, como fica a situação, a história do grupo de número 1 em relação a essa pessoa? A torre. A mulher. Ou a cigana, né? Depende do baralho. E o jardim. Olha só, sabe o que eu vejo aqui? Você pode, com essa pessoa, montanhas no fundo do deck, você pode vocês podem acabar se distanciando aqui. Eu vejo isso, vejo um possível distanciamento que pode vir, inclusive, seguido de novas oportunidades em sua vida. Então, em resumo, a situação aqui é a seguinte: vocês podem estar dentro de uma relação ou dentro de uma situação emocional que vocês ainda não conseguiram abandonar e que diz respeito a uma situação que sempre se repete em sua vida, uma situação em que você acaba cedendo demais para, de repente, manter até a pessoa em sua vida. A história de vocês, né, tende a seguir um caminho assim, que vocês podem ter um certo tipo de profundidade emocional, em que vocês podem até vivenciar algumas coisas boas, mas me parece que essa pessoa ou pode acabar escondendo algo de você, ou você vai entrar em uma situação assim de desconfiança, né, uma energia em que você pode acabar também entrando no looping de manipulação. Então presta atenção em quem é essa pessoa, porque já no início da leitura, a energia que me veio foi a de que vocês podem estar cedendo demais dentro dessa relação. E se está cedendo demais, algo está desequilibrado. E se o outro deck do baralho cigano trouxe justamente essa energia de que pode ser que vocês acabem se distanciando de alguma forma e isso possa abrir novas oportunidades para você, a gente precisa avaliar, né, se de repente essas oportunidades podem ser mais favoráveis. Uma mensagem para o grupo de número 1 em relação a essa situação. Porque o jogo pode estar alertando, inclusive, saíram duas, que você, estando muito ligado a essa situação, pode estar deixando escapar oportunidades favoráveis para o seu caminho. Entende? Olha o vento, olha o vento, olha o vento. E olha a cartinha que apareceu ali. A cartinha dos ratos, gente. Desgastes. Logo abaixo da carta da serpente. Presta atenção aí. Analisa bastante essa relação, essa pessoa, esse sentimento que você vem guardando aí dentro de você em relação ao passado. Olha só. Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. Olha só, mulher, ou homem, né? Porque temos um público masculino aqui também, em minoria.
O que é que você tá ainda insistindo em situações que podem estar, de repente, em desequilíbrio, em que você não consegue confiar, em que você não consegue ter uma certeza, uma estabilidade emocional? Principalmente pessoas que percebem o que eu falei aqui, de um ciclo que se repete. Pode ser que esse ciclo se repita com essa mesma pessoa que você sempre se envolve. Um ciclo de ceder demais, um ciclo de não estar 100% satisfeita com a relação. Podemos estar falando aqui sobre pessoas que ainda não conseguiram abandonar o passado, que precisa finalizar isso dentro de si, para não se enganar, né? Mas no fim da questão, da situação aqui, o que me vem é que você vai acabar aí se distanciando dessa situação e vivenciando algo mais favorável aí na sua vida, se você se permitir, porque o oráculo, ele traz direção, traz aconselhamento, mas você tem o poder de movimentar, né? Então é isso, Maravicheries. Vamos para a opção de número 2. A leitura de número 1 foi uma leitura forte, tá? Uma leitura muito voltada para essa questão de prestar atenção nos ciclos que você repete, nos ciclos que já fazem parte de sua família de certa forma, de permitir certas coisas que não deveriam ser permitidas, viver um engano. Então é importante prestar atenção. Agora a gente vai para o grupo de número 2, que é a Pirita. Vamos lá, grupo de número 2. Primeiro a gente vai entender a situação aqui de vocês. Se você escutar a situação e sentir que não é sua, tenha consciência e libere para o universo, tá? De qual situação nós estamos falando aqui? Por favor, espiritualidade. Vamos lá. Primeiro a gente vai buscar entender a situação, para depois a gente buscar entender como fica a história de vocês, tá? 2 cartas. E digo mais, como eu falei no grupo de número 1, as minhas leituras, elas são muito voltadas para o seu desenvolvimento pessoal. Então a gente precisa analisar aqui o que você precisa fazer de melhor. Olha só, estou falando aqui com pessoas que estão vivendo uma situação, uma relação que pode estar sim favorável, uma relação aberta para afetos, carinhos e entrega. Então é uma relação que pode te permitir desenvolver um pouco mais de autoconfiança. Sinto aqui que algumas pessoas estão precisando olhar um pouco para dentro, olhar para si mesmo, para si mesma, para poder se permitir viver isso. Então se você está conhecendo alguém, ou se você já está numa relação, né, em que você sente alguma trava de entrega, aqui vem o convite para que você olhe um pouco para dentro, para os seus desejos, para aquilo que você precisa desenvolver, para que você consiga fortalecer essa entrega. Vamos lá. Tá vendo aqui? O compartilhar, eita, integração, fundo do deck, experienciar. Olha só, ui gente, olha isso que aconteceu. Ai, olha só, estou falando aqui com pessoas, a maior parte das pessoas que estão assistindo esse grupo de número 2 são pessoas que estão começando agora a se relacionar ou que estão começando a se permitir sair um pouco para conhecer alguém. Então o que é que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um caminho favorável, eu tô vendo que a situação desse jogo, desse grupo de número 2, é justamente uma situação de energia de movimento, energia de ao mesmo tempo de estar movimentando, estar procurando também desenvolver dentro de si algo positivo, para se permitir entregar, para se permitir confiar, né? São pessoas que estão entrando em um momento de perceber ali ajustes e equilíbrios na vida amorosa, tá bom? Vejo como favorável. Percebo que é um jogo para pessoas que estão se abrindo, para pessoas que estão conhecendo alguém e que estão precisando aí se conectar um pouco mais consigo mesmas para poder entender um pouco sobre a abertura das emoções e limites, certo? Como é que fica a história, né, da galera do grupo de número 2, né, com a pessoa com quem o pessoal do número 2 está se relacionando? As cartas estão voando aqui, né? Como fica a história do pessoal do grupo de número 2 com a pessoa com quem eles estão se relacionando? A carta da chave. Como fica a história do pessoal do grupo de número 2? A criança.
navio. Olha só, minha galera. Grupo de número 2, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo vocês se permitindo, justamente experimentando, vivendo, permitindo novas vivências, permitindo se conhecer pessoas ou se entregar um pouco mais. Vejo vocês abrindo possibilidades e portas aqui. Então, como eu falei, a história de vocês com essa pessoa, né, é uma história que vai te permitir possibilidades, que vai te permitir aberturas, não só dentro dessa relação, mas também em relação ao seu sentir, a sua vida, a forma como você vê a vida. Então, o que tende a acontecer aí na história de vocês é justamente aí uma entrega maior de você para com essa pessoa, dessa pessoa para com você, uma abertura de caminhos, de repente até viagens para algumas pessoas. Eu vejo vocês desbloqueando aí isso, viagens ou passeios um pouco mais distantes. O que mais tende a acontecer na história do grupo de número 2 com a pessoa com quem eles estão aí se relacionando, se envolvendo? Peraí, que vieram várias. Grupo de número 2, o que tende a acontecer na história do pessoal. Eita, voou uma cartinha aqui, mas como virou várias eu vou embaralhar novamente. Por favor, espiritualidade. O que tende a acontecer no grupo de número, com a história do pessoal do grupo de número 2 com quem estão se relacionando. As nuvens, a morte ou caixão e o sol. Fundo do deck, cegonha. Gente, aqui claramente eu vejo vocês finalizando um ciclo de incertezas e dúvidas e entrando em um processo de maior autoconfiança, que foi o que a gente estava falando agora há pouco. Então, se você puder inverter o processo, vai facilitar para você, certo? Ou seja, você começa a fortalecer e desenvolver mais a sua autoconfiança, a percepção dos seus valores, da importância de se abrir novamente para alguém, de se mostrar para o mundo, e com certeza você vai, com mais facilidade, finalizar esse ciclo de dúvida, de incerteza, de medo, de achar que as coisas não estão tão claras para você, entendeu? Para que as novidades cheguem, novidades dentro dessa relação, novidades na sua vida no geral. Então, assim, em resumo, vejo que estou falando com pessoas que podem estar começando a se abrir agora para relacionamentos, pessoas que estão conhecendo alguém ou que estão tendo uma nova visão sobre o relacionamento que já tem algum tempo e estão se permitindo aí a vivenciar histórias com mais movimento, né, e ao mesmo tempo buscando autoconhecer. Então vejo que a história de vocês vai trazer aí logo no futuro próximo muitas aberturas, soluções, possibilidades, novas experiências, né, entre você e o parceiro ou parceira, e também autoconfiança e novidades, muitas novidades para vocês, tá bom? Vamos lá com uma mensagem dos oráculos, do oráculo, uma mensagem para o grupo de número 2 em relação a essa situação. Quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe, perceba as oportunidades. Então, olha só, você que está se abrindo agora para as possibilidades, como eu falei, está se abrindo agora, né? Está se permitindo novas experiências, é justamente isso. Aquilo que é do passado já foi, agora é hora de aproveitar as oportunidades que estão se abrindo agora. As portas que se fecharam já se foram e agora se abre um novo caminho próspero e muito abundante para vocês, tá certo? É isso que trouxemos aqui para a história de você com seu parceiro ou parceira e espero que vocês tenham gostado da leitura e um grande beijo.